Professora de natação racista humilha aluna negra e recebe a pior lição de vida. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para eu alcançar meu sonho de 1000 inscritos. E me diga também, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos muito felizes em saber, deixe nos comentários. Na manhã ensolarada de São Paulo, Mariana Tanaka observava sua filha adotiva, Letícia Santos, preparar-se para mais uma aula de natação no clube mais tradicional da cidade. Com apenas 7 anos, Letícia era uma menina negra de beleza singular, adotada ainda bebê por Hiroshi Tanaka, um empresário japonês bem-sucedido e respeitado no mundo dos negócios. Seus olhos brilhavam de determinação enquanto ajustava sua touca de natação rosa, sem imaginar os desafios que enfrentaria naquela manhã. A piscina olímpica refletia a luz do sol, criando um ambiente que parecia inicialmente acolhedor e promissor. Sua pequena mão segurava firmemente a borda da piscina, revelando uma confiança impressionante para sua pouca idade. Hiroshi observava sua filha com orgulho discreto, lembrando-se de todos os sacrifícios que fizera para proporcioná-la a melhor educação possível. Descendente de uma tradicional família japonesa, ele quebrara diversos paradigmas ao adotar Letícia, uma menina negra, em uma sociedade ainda marcada por profundos preconceitos raciais. Seu amor por Letícia transcendia qualquer barreira cultural ou racial, vendo nela não apenas uma filha adotiva, mas o ser humano mais importante em sua vida. A conexão entre os dois era profunda e baseada em respeito mútuo, amor incondicional e cumplicidade. Cada olhar trocado entre eles representava uma história de superação e afeto que ia muito além de laços sanguíneos. Sofia Almeida, a professora de natação, era conhecida por sua rigidez e postura tradicionalista dentro do clube. Mulher branca de 45 anos, nascida em uma família conservadora do interior de São Paulo, carregava consigo valores antiquados e preconceitos enraizados que tentava disfarçar sob uma máscara de profissionalismo. Seu histórico de vida a havia preparado para julgar e classificar as pessoas por aparência, origem e status social, sem perceber o quanto seus comportamentos eram destrutivos. Naquela manhã, seu olhar sobre Letícia seria o primeiro passo para uma transformação que jamais imaginaria. Seus olhos estreitaram-se ao ver a menina negra se aproximando da piscina. O ambiente do clube era um microcosmo da sociedade brasileira, aparentemente harmonioso, mas repleto de tensões raciais e sociais não declaradas. Nadadores de diferentes origens transitavam pelos espaços, mas raramente as barreiras invisíveis eram verdadeiramente questionadas. As estruturas de poder e privilégio permaneciam intactas, sustentadas por pequenos gestos, olhares e comentários sutis que marginalizavam minorias. Letícia, embora jovem, já compreendia parte dessa dinâmica, tendo sido preparada por seus pais para enfrentar possíveis situações de discriminação com dignidade e inteligência. Sua postura era de uma criança consciente, mas ainda preservando a inocência típica de sua idade. No momento em que Letícia aproximou-se do lado da piscina, Sofia a observou com um misto de desprezo e desconfiança. Seu primeiro impulso foi questionar se a jovem estava realmente matriculada no curso de natação infantil, algo que revelaria instantaneamente seus preconceitos velados. A menina, vestindo um maiô azul com desenhos de borboletas, não demonstrava nervosismo, apenas uma concentração típica de crianças curiosas e determinadas. Seu físico era delicado, mas demonstrava uma coordenação motor impressionante para sua idade. Os movimentos de Letícia revelavam uma segurança que desafiava as expectativas limitadas de Sofia. Hiroshi mantinha-se discretamente sentado na área reservada aos pais, vestindo um terno discreto que contrastava com seu olhar atento e protetor. Sua presença era como um escudo invisível para Letícia, mesmo quando não estava fisicamente próximo. Os anos de convivência haviam criado entre eles um vínculo que transcendia laços sanguíneos, um amor construído diariamente através de respeito, compreensão e apoio mútuo. Ele sabia que sua filha era especial, não apenas por suas qualidades individuais, mas pela força de caráter que construíra mesmo sendo tão jovem. Seus olhos nunca deixavam de observar cada movimento de Letícia. A aula começaria em poucos minutos, e a tensão no ambiente era perceptível.
Sofia movimentava-se com uma rigidez que denunciava seu desconforto, lançando olhares velados para Letícia. Os outros alunos, crianças de diferentes origens, não pareciam notar a dinâmica carregada de preconceito que se desenrolava sutilmente. A piscina, normalmente um lugar de alegria e aprendizado, transformará-se em um palco onde desigualdades sociais seriam confrontadas sem que os protagonistas inicialmente o soubessem. O som dos respingos de água e das risadas infantis criava um contraste com a tensão latente. Letícia possuía uma conexão especial com a água, algo que encantava seus pais desde muito cedo. Sua desenvoltura na piscina era resultado de incentivo familiar e natural aptidão para a natação. Sofia, no entanto, via apenas a cor da pele da jovem, incapaz de reconhecer seu potencial e suas habilidades. Os preconceitos que carregava impediam-na de enxergar além de estereótipos ultrapassados, limitando sua capacidade profissional e humana de compreensão. A menina nadava com a graça de um peixinho, movimentando-se com uma naturalidade que impressionava a todos ao redor. Os primeiros minutos da aula seriam decisivos. A forma como Sofia conduziria as instruções revelaria muito mais do que técnicas de natação, seria um teste de caráter, respeito e profissionalismo. Letícia mantinha-se concentrada, conhecedora de seu valor e preparada para qualquer situação adversa. Seu olhar era sereno, mas determinado, revelando uma maturidade que contradiziam completamente as expectativas limitadas de Sofia. Mesmo sendo uma criança de 7 anos, Letícia demonstrava uma força interior que ia muito além de sua idade. O ambiente do clube representava perfeitamente as contradições da sociedade brasileira, um espaço que se pretendia moderno e inclusivo, mas que ainda carregava profundas marcas de segregação racial e social. As paredes brancas e azuladas da piscina testemunhariam em breve um confronto que ia muito além de técnicas de natação. Seria um embate entre visões de mundo, entre o passado preconceituoso e um futuro de respeito e igualdade. As crianças nadavam alegremente, alheias à tensão que pairava no ar. Hiroshi observava tudo com uma calma calculada, conhecendo profundamente os desafios que sua filha enfrentaria. Sua própria trajetória como filho de imigrantes japoneses no Brasil o havia preparado para compreender as nuances do preconceito, não apenas racial, mas também cultural. Ele sabia que Letícia seria capaz de transformar qualquer situação adversa em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Seu amor por ela era um escudo invisível, uma força protetora que transcendia qualquer barreira social. A técnica de natação de Letícia, para uma criança de 7 anos, era surpreendente. Cada movimento na água parecia natural e fluido, demonstrando uma habilidade que ia além da idade. Sofia tentaria, nos próximos momentos, desestabilizar essa jovem nadadora, sem imaginar a força interior que a menina carregava. A água seria testemunha silenciosa deste confronto, prestes a revelar verdades profundas sobre preconceito e superação. Os respingos e movimentos de Letícia eram poesia em movimento. Os outros alunos começavam a perceber uma tensão sutil no ambiente, sem compreender completamente sua origem. Algumas crianças trocavam olhares discretos, outras mantinham-se concentradas em seus exercícios. A dinâmica entre Sofia e Letícia criaria em breve uma situação que testaria não apenas a capacidade técnica da jovem nadadora, mas também os limites do respeito humano dentro daquele espaço. A inocência infantil contrastava com a complexidade das relações adultas. Naquele exato momento, o destino preparava uma lição que transformaria para sempre a vida de Sofia, Letícia e todos ao seu redor. A piscina, testemunha silenciosa de inúmeras histórias, estava prestes a ser palco de uma narrativa que evidenciaria a força da juventude, a resistência contra o preconceito e o poder transformador da dignidade. O primeiro movimento de confronto estava prestes a ser desencadeado, sem que ninguém ali pudesse prever o que estava por vir. O primeiro exercício da aula revelaria rapidamente as verdadeiras intenções de Sofia. Suas instruções para Letícia eram propositalmente confusas e desencorajadoras, uma tentativa sutil de desestabilizar a confiança da menina. Enquanto os outros alunos recebiam orientações claras e incentivadoras, Letícia era constantemente corrigida com um tom ríspido e desqualificador.
Os movimentos da professora eram calculados, suas palavras carregadas de um veneno disfarçado de correção técnica. A menina, no entanto, mantinha-se impassível, sua determinação maior que qualquer tentativa de intimidação. Hiroshi observava cada movimento, seu corpo tenso, mas sua expressão controlada. Ele conhecia profundamente os mecanismos sutis de discriminação e sabia que qualquer reação exagerada poderia piorar a situação. Sua estratégia era silenciosa, documentar mentalmente cada gesto, cada palavra de Sofia que pudesse caracterizar um tratamento diferenciado e discriminatório. Os anos de experiência no mundo corporativo o haviam ensinado a ser estrategista, a pensar não apenas no momento presente, mas nas possíveis consequências futuras de cada ação. O ambiente da piscina parecia dividir-se em duas realidades distintas. De um lado, as crianças continuavam seus exercícios, mergulhando, nadando e brincando com a despreocupação típica da idade. Do outro, um drama silencioso se desenrolava, com Sofia tentando sistematicamente diminuir a autoestima de Letícia. Cada correção vinha acompanhada de um olhar carregado de preconceito, cada instrução era dada com um tom que sugeria incompetência. A menina, no entanto, não baixava a cabeça, não demonstrava fragilidade. Mariana Tanaka, que normalmente acompanhava as aulas de natação da filha, estava ausente naquele dia por compromissos profissionais. Seu trabalho como advogada especializada em direitos humanos a mantinha frequentemente ocupada, mas nunca distante emocionalmente de Letícia. Por telefone, havia recomendado à filha que sempre mantivesse a dignidade, não importando a situação. Sua força está em ser quem você é, eram suas palavras recorrentes. Letícia incorporava esse ensinamento com uma maturidade que ia muito além de seus 7 anos. A técnica de natação de Letícia era impressionante para sua idade. Cada braçada demonstrava uma precisão que contradiziam completamente as insinuações depreciativas de Sofia. Os outros pais começavam a perceber sutilmente algo estranho na forma como a professora tratava a menina, trocando olhares de desconforto, mas sem coragem de intervir. O silêncio cúmplice era parte do mecanismo de manutenção do preconceito, algo que Hiroshi e Mariana combatiam sistematicamente em sua vida pessoal e profissional. Um momento específico marcaria o ponto alto da provocação de Sofia. Durante um exercício de mergulho, a professora propositalmente forneceu instruções confusas para Letícia, praticamente garantindo que a menina não conseguiria realizar o movimento corretamente. O objetivo era claramente humilhá-la na frente dos outros alunos, fazê-la parecer inadequada e incompetente. O que Sofia não esperava era a resiliência e a inteligência de Letícia, que conseguiu não apenas compreender as instruções truncadas, mas executar o mergulho com perfeição. A reação de Sofia foi imediata. Em vez de reconhecer o talento da menina, ela aumentou o tom de voz, criticando detalhes microscópicos da execução do movimento. Seu rosto estava vermelho, uma mistura de raiva e frustração por ver sua tentativa de humilhação sendo completamente desmantelada pela performance de Letícia. Os outros alunos começaram a olhar com uma mistura de admiração pela menina e desconforto com a atitude da professora. Hiroshi sentiu que o momento pedia uma intervenção. Não para confrontar diretamente, mas para documentar. Discretamente, começou a gravar em seu smartphone os momentos da aula, captando os comentários enviesados de Sofia, sua postura diferenciada com Letícia. Sua formação como empresário o havia ensinado que evidências são mais poderosas que palavras, que documentação é a melhor estratégia contra a discriminação institucional. As outras crianças começavam a perceber a dinâmica estranha. Alguns olhavam para Letícia com admiração, outros com uma curiosidade infantil que misturava solidariedade e incompreensão. A menina, no entanto, mantinha-se focada, como se a situação não a afetasse. Sua concentração era inabalável, sua técnica, impecável. Sofia via sua estratégia de desestabilização sendo completamente aniquilada pela performance da jovem nadadora. O conflito ganhava contornos cada vez mais explícitos. Sofia já não tentava disfarçar seu preconceito, suas correções tornavam-se cada vez mais ácidas, seus comentários mais direcionados.
Letícia representava para ela mais do que uma aluna, era o símbolo de tudo que sua visão de mundo estreita e racista não conseguia compreender. Uma menina negra, adotada por um empresário japonês, nadando melhor que todos os outros alunos, desafiava todos os seus conceitos preconcebidos. Hiroshi continuava sua observação estratégica. Cada gesto, cada palavra de Sofia estava sendo registrada. Ele sabia que aquele momento seria mais do que um confronto pontual, seria uma oportunidade de expor os mecanismos sutis de racismo institucional. Sua experiência como empresário o havia ensinado que mudanças verdadeiras só acontecem quando sistemas são desafiados, quando práticas discriminatórias são expostas à luz. A aula se aproximava do final, e o confronto parecia longe de terminar. Sofia havia perdido completamente o controle de sua postura profissional. Seus comentários já não eram apenas velados, mas explicitamente carregados de um racismo que tentava desqualificar Letícia não apenas como nadadora, mas como ser humano. As outras crianças observavam a cena com uma mistura de confusão e desconforto, sensíveis ao drama que se desenrolava. Os últimos minutos da aula seriam decisivos. Letícia, com sua performance impecável, havia demolido cada tentativa de Sofia de diminuí-la. Seu talento, sua elegância na água, sua postura serena funcionavam como o mais poderoso dos contra-argumentos. Sofia via sua estratégia de humilhação completamente desmoronando, incapaz de compreender como uma menina de 7 anos poderia ser tão resiliente e talentosa. O ambiente estava carregado de uma tensão que ultrapassava os limites da piscina. Era um confronto entre visões de mundo, entre o passado preconceituoso e um futuro de igualdade. Letícia não era apenas uma nadadora, era um símbolo de resistência. Sua performance naquela piscina seria apenas o primeiro capítulo de uma história que prometia sacudir as estruturas de poder e preconceito. O destino preparava uma lição que Sofia jamais esqueceria. O destino preparava uma reviravolta que ninguém esperava. No momento em que a aula terminava, Sofia aproximou-se de Letícia com uma última tentativa de humilhação. Suas palavras eram veneno disfarçado de correção técnica, um comentário que extrapolava qualquer limite profissional. Meninas como você não deveriam estar aqui, sussurrou Sofia, acreditando que ninguém mais ouviria. Mas Hiroshi estava atento, seus ouvidos treinados por anos de reuniões corporativas captaram cada sílaba. O silêncio seguinte era mais pesado que o próprio preconceito exposto. Letícia, no entanto, não demonstrou abalo. Sua reação foi algo que ninguém esperava. Com uma maturidade que contradizia sua tenra idade, a menina respondeu com uma clareza que paralisou Sofia. Meu talento não depende da sua aprovação, disse ela, sua voz firme e cristalina ecoando pelo vestiário. Os outros pais e alunos ficaram em silêncio, testemunhando um momento que transcendia uma simples aula de natação. Era um confronto direto contra décadas de preconceito estrutural. Hiroshi já havia acionado discretamente seu departamento jurídico. Advogados especializados em direitos humanos foram imediatamente mobilizados, prontos para transformar aquele momento em uma batalha legal contra o racismo institucional. Sua rede de contatos incluía alguns dos mais renomados especialistas em discriminação racial de São Paulo. A máquina jurídica começava a se movimentar, não por vingança, mas como uma ferramenta de transformação social. A diretoria do clube não poderia imaginar a tempestade que se aproximava. Sofia representava um modelo ultrapassado de educação, um resquício de um sistema que teimava em manter privilégios e hierarquias baseadas em cor e origem. Letícia, por outro lado, representava a nova geração, multicultural, resiliente, consciente de seus direitos. O confronto entre essas duas visões de mundo estava prestes a abalar as estruturas de poder daquela instituição tradicional. Mariana Tanaka foi rapidamente informada por Hiroshi. Sua experiência como advogada de direitos humanos a preparou para agir com precisão cirúrgica. Ela sabia que aquele momento não era apenas sobre proteger sua filha, mas sobre usar aquela situação como um exemplo para desmantelar práticas racistas institucionalizadas. Seu telefone começou a chamar os principais veículos de comunicação, transformando aquele incidente em uma discussão sobre racismo no esporte.
Sofia não imaginava a dimensão do que havia provocado. Seu ato de preconceito seria transformado em uma importante discussão nacional sobre racismo estrutural. Os advogados de Hiroshi já preparavam uma ação que não seria apenas uma defesa de Letícia, mas um marco legal contra práticas discriminatórias no ambiente esportivo. Cada palavra, cada gesto de Sofia seria minuciosamente analisado e exposto. O clube, historicamente conhecido por sua tradição e conservadorismo, via-se diante de uma escolha difícil. Apoiar Sofia significaria assumir publicamente uma postura racista, algo impensável nos tempos atuais. Demiti-la seria reconhecer publicamente a existência de um problema estrutural. A direção entrou em reunião de emergência, consciente de que aquele caso poderia manchar a imagem da instituição para sempre. Letícia, alheia à movimentação jurídica e midiática, continuava sua rotina com uma tranquilidade impressionante. Para ela, o ocorrido era apenas mais um desafio, mais uma oportunidade de mostrar sua resiliência. Seus pais haviam-a preparado não apenas para lidar com situações de preconceito, mas para transformá-las em momentos de crescimento e aprendizado. Sua força interior era maior que qualquer tentativa de discriminação. A mídia começou a se interessar pelo caso. Jornalistas investigativos descobriram que não era a primeira vez que Sofia demonstrava comportamentos discriminatórios. Seu histórico profissional revelava um padrão de conduta que havia passado despercebido por anos. Letícia não seria apenas uma vítima, mas o catalisador de uma mudança estrutural no ambiente esportivo brasileiro. Hiroshi utilizou sua influência empresarial para amplificar o alcance da discussão. Contatos em grandes empresas, universidades e organizações de direitos humanos foram mobilizados. O caso deixava de ser um incidente isolado para se transformar em um movimento por mudança. Sofia seria o símbolo de um sistema que precisava ser completamente desmantelado e reconstruído sob novas bases. As redes sociais rapidamente abraçaram a história de Letícia. Vídeos da performance da menina na piscina, lado a lado com os comentários racistas de Sofia, viralizaram em questão de horas. Milhares de pessoas manifestavam apoio à jovem nadadora, transformando seu caso em um importante movimento de conscientização contra o racismo. A menina de 7 anos tornava-se, sem perceber, um símbolo nacional de resistência. Especialistas em direitos humanos foram chamados para análise do caso. Universidades preparavam estudos sobre o racismo no ambiente esportivo. O pequeno incidente em uma piscina de São Paulo ganhava proporções que ninguém poderia ter previsto. Sofia não seria apenas afastada de sua função, mas se tornaria um exemplo de como o preconceito não pode ser tolerado em nenhuma instância social. A família Tanaka sabia que aquele momento era maior que uma simples aula de natação. Era sobre representatividade, sobre mostrar que talentos não podem ser limitados por preconceitos. Letícia continuaria nadando, não como um ato de desafio, mas como uma expressão de liberdade. Sua performance na água seria sempre seu mais poderoso argumento contra qualquer forma de discriminação. O ponto de virada estava completo. De um simples confronto em uma aula de natação, a história de Letícia transformava-se em um movimento nacional de combate ao racismo. Sofia descobriria em breve que seu ato de preconceito seria o início de sua própria desconstrução. O destino preparava uma lição que seria muito além do que qualquer um poderia imaginar. Nos meses seguintes, a vida de Sofia entrou em um processo de desconstrução completa. Demitida do clube, sua reputação profissional foi completamente destruída. Os tribunais não apenas acataram a ação movida por Hiroshi, mas transformaram o caso em um marco legal contra o racismo no ambiente esportivo. Sofia perdia não apenas seu emprego, mas sua credibilidade profissional. Cada porta que se fechava era um resultado direto de suas ações preconceituosas contra Letícia. Letícia, por sua vez, continuava sua jornada na natação com ainda mais determinação. Seu talento chamou a atenção de treinadores de todo o país, que viram na menina não apenas uma atleta promissora, mas um símbolo de resistência. Bolsas de estudo foram oferecidas, convites para treinamentos especiais surgiram.
A menina de 7 anos transformava seu momento de dor em uma oportunidade de crescimento, demonstrando uma maturidade que impressionava a todos ao seu redor. Hiroshi e Mariana utilizaram toda a visibilidade do caso para promover discussões mais profundas sobre racismo estrutural. Palestras em universidades, entrevistas em programas de televisão, artigos em jornais de grande circulação. Cada aparição era uma oportunidade de desconstruir preconceitos e mostrar a importância da diversidade. A família Tanaka transformou o confronto inicial em uma plataforma de mudança social, usando sua influência para promover educação e conscientização. Sofia enfrentava um processo de reconstrução pessoal doloroso. Obrigada a fazer cursos de conscientização racial, ela era forçada a confrontar seus próprios preconceitos enraizados. Seus amigos se afastaram, sua família envergonhada. O isolamento social tornou-se sua nova realidade, um castigo construído por suas próprias mãos. Cada dia era um exercício de autorreflexão, cada momento uma oportunidade de compreender o dano causado por seus atos discriminatórios. As escolas de natação de todo o país começaram a implementar programas de diversidade e inclusão, usando o caso de Letícia como exemplo. Treinadores e professores eram obrigados a fazer cursos de conscientização, a compreender como o preconceito pode destruir talentos. A menina transformava-se em um catalisador de mudanças estruturais no esporte brasileiro, sua história inspirando milhares de crianças de diferentes origens. Letícia não carregava rancor. Suas vitórias na natação eram celebradas não como uma vingança, mas como uma demonstração de que o talento não pode ser limitado por preconceitos. Seus pais a educaram para ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Nas competições, sua técnica impressionava, mas sua postura inspirava ainda mais. Ela se tornava um símbolo de superação para crianças em todo o país. O sistema judicial brasileiro, tradicionalmente lento, surpreendeu a todos com a rapidez no processamento do caso. Sofia foi condenada por discriminação racial, tendo que pagar indenizações significativas e realizar trabalhos comunitários em instituições que lutam contra o racismo. Sua sentença foi transformada em um marco legal, um exemplo de como o preconceito seria tratado dali em diante. A justiça mostrava sua força transformadora. Mariana e Hiroshi criaram uma fundação para apoiar jovens talentos de diferentes origens no esporte. Bolsas de estudo, treinamentos especializados, suporte psicológico. A história de Letícia seria apenas o primeiro capítulo de um projeto muito maior de inclusão e oportunidades. Cada criança apoiada pela fundação carregava consigo a esperança de um futuro mais justo e igualitário. Sofia iniciou um processo de terapia e desconstrução pessoal. Confrontada com suas próprias fragilidades, ela começou a compreender a dimensão de seus preconceitos. Seus diários, escritos nesse período, transformaram-se em um documento importante sobre o processo de reconhecimento e superação do racismo. Cada página representava um passo em sua jornada de transformação pessoal. As redes sociais continuavam celebrando a história de Letícia. Influenciadores, atletas e personalidades públicas usavam sua plataforma para compartilhar a história da menina. Documentários foram produzidos, livros escritos. Letícia tornava-se um símbolo nacional de resistência e esperança. Sua jornada inspirava milhares de crianças a acreditarem em seus sonhos, independentemente de suas origens. O clube que um dia permitiu as ações discriminatórias de Sofia passou por uma completa reformulação. Novos códigos de conduta foram implementados, programas de diversidade criados. A instituição, anti-símbolo de conservadorismo, transformava-se em um modelo de inclusão. Cada mudança era uma vitória não apenas de Letícia, mas de todos aqueles que lutam contra o preconceito. Hiroshi via em cada conquista de sua filha mais do que um sucesso pessoal. Era a prova de que amor, educação e resiliência podem superar qualquer barreira. Sua decisão de adotar Letícia e Erzantes era reafirmada a cada momento, cada vitória. Ele não via sua filha como uma adotada, mas como o ser mais precioso de sua vida, seu orgulho maior. A jornada de Letícia na natação continuava brilhante. Medalhas, recordes, convites internacionais.
Mas seu maior legado não estava nos troféus, mas na transformação que provocou. Cada criança que via sua história ganhava força para enfrentar seus próprios desafios. Sua narrativa era maior que uma história de sucesso esportivo, era um manifesto de esperança e resistência. O tempo passou, e a história de Letícia transformou-se em inspiração nacional. Sofia, completamente ressignificada, trabalha hoje em projetos sociais de combate ao racismo. Sua própria transformação era a maior prova de que a mudança é possível. Letícia, agora uma jovem atleta, continuava nadando, não apenas com as pernas, mas com a força de sua história, seu maior legado. Enquanto Sofia terminava a sua aula, mal podia prever a repercussão de suas ações. Do lado de fora da piscina, Hiroshi revisava as gravações em seu smartphone, ciente de que aquelas imagens e áudios poderiam ser a chave para uma grande mudança. Letícia, por outro lado, mantinha-se impassível, encarando cada gesto preconceituoso da professora como um desafio a ser superado. A pequena nadadora era a personificação de graça e resistência, suas braçadas na água refletindo a força de sua alma. Cada olhar admirado das outras crianças alimentava sua determinação em não se deixar abater. Quando a aula chegou ao fim, Letícia saiu da água com a cabeça erguida. Sofia, ainda frustrada pela incapacidade de diminuir a menina, lançou um último olhar de desprezo. Contudo, Letícia já havia aprendido com seus pais que a dignidade é a melhor resposta à ignorância. A menina respondeu com um sorriso sereno, que fez com que a professora desviasse o olhar, desconcertada. Hiroshi aproximou-se da filha, enxugando seus cabelos com a toalha enquanto sussurrava palavras de encorajamento. Hoje você fez mais do que nadar, minha pequena. Você mostrou quem realmente é. Na mesma noite, Hiroshi e Mariana revisaram juntos o material coletado. As imagens eram incríveis em sua simplicidade, uma professora demonstrando seu preconceito, uma criança resistindo com graça e talento. Mariana, advogado experiente, já traçava uma estratégia para usar aquele caso como um exemplo emblemático contra o racismo estrutural no esporte. Não se trata apenas de nossa filha, disse Mariana. Trata-se de cada criança que já foi marginalizada por ser diferente. Hiroshi concordou, determinado a apoiar qualquer iniciativa que trouxesse mudanças reais. No dia seguinte, Hiroshi agiu. Entrou em contato com jornalistas e ativistas de direitos humanos, compartilhando a história de Letícia e as provas que coletara. Rapidamente, o caso ganhou atenção nas redes sociais, onde milhares de pessoas expressaram revolta contra a atitude de Sofia. Comentários de apoio a Letícia inundaram as postagens, com mensagens que elogiavam sua coragem e resiliência. A pequena nadadora, ainda sem perceber a dimensão do que estava acontecendo, continuava sua rotina com a inocência de uma criança de 7 anos. Enquanto isso, no clube, a tensão aumentava. A diretoria recebeu uma notificação formal do Tanaka, exigindo uma investigação rápida e decisiva. O presidente do clube convocou uma reunião de emergência, tentando controlar os danos. Não podemos ignorar isso, declarou, passando os olhos pelas evidências enviadas pela família. Se não agirmos de forma transparente, nossa reputação estará arruinada. O ambiente era de incômodo entre os membros, que tentavam balancear a pressão pública com a tradição elitista da instituição. Sofia, por sua vez, começava a sentir as consequências de seus atos. Colegas de trabalho e pais de alunos a evitavam, alguns comentando discretamente sobre sua postura racista. Ela, no entanto, negava veementemente qualquer erro, alegando que suas ações foram mal interpretadas. Mas as imagens gravadas por Hiroshi eram claras e inegáveis, colocando-a em uma posição indefensável. Cada dia que passava aumentava a pressão para que fosse afastada de suas funções. Enquanto a história ganhava força na mídia, Letícia recebia o apoio de pessoas que mal conhecia. Uma carta chegou pelo correio, escrita por uma nadadora profissional negra que havia enfrentado situações semelhantes em sua juventude. Nunca deixe que o preconceito te defina, dizia a mensagem. Seu talento é maior que qualquer estereótipo. Mariana leu a carta para Letícia, que sorriu, sentindo-se mais forte com cada gesto de solidariedade. A comunidade esportiva também começou a se mobilizar. Treinadores,
Atletas e pais de outros clubes manifestaram apoio à família Tanaka e criticaram veementemente as ações de Sofia. A história de Letícia tornou-se um catalisador para discussões mais amplas sobre racismo no esporte, destacando a necessidade de treinamentos sobre diversidade e inclusão. O caso dessa menina é apenas a ponta do iceberg, afirmou um especialista em uma entrevista. Precisamos reavaliar como tratamos a diversidade em todos os níveis do esporte brasileiro. Hiroshi e Mariana, percebendo o impacto crescente do caso, decidiram dar mais um passo. Organizaram uma coletiva de imprensa para compartilhar sua perspectiva e defender mudanças estruturais no esporte. No evento, Hiroshi destacou a coragem de sua filha, enquanto Mariana apresentou dados alarmantes sobre a exclusão de crianças negras em clubes tradicionais. Estamos aqui para garantir que nenhuma outra família precise passar pelo que passamos, afirmou ela, emocionada. A diretoria do clube, sob intensa pressão, anunciou medidas drásticas. Sofia seria suspensa enquanto uma investigação interna fosse conduzida, e um programa de conscientização sobre diversidade seria implementado. Embora muitos considerassem a decisão tardia, foi vista como um passo importante na direção certa. Letícia continuou frequentando as aulas de natação, mas agora sob a supervisão de um novo professor, que demonstrava respeito e admiração por seu talento. As redes sociais continuavam a amplificar a história. Hashtags como #respeito na piscina e #Letícia campeã tornaram-se virais, inspirando outras pessoas a compartilhar suas experiências de discriminação. A história de Letícia transcendia o esporte, tornando-se um símbolo de resistência e esperança. Hiroshi e Mariana sabiam que aquela luta era apenas o início de um movimento maior, e estavam prontos para continuar liderando a causa. No meio de toda a turbulência, Letícia continuava sendo uma criança. Suas braçadas na piscina não carregavam apenas técnica, mas também a esperança de um futuro mais igualitário. Cada vez que mergulhava, parecia deixar para trás o peso do preconceito e emergir ainda mais forte. Sua jornada era um lembrete poderoso de que mesmo os menores entre nós podem provocar grandes mudanças. O impacto da história de Letícia continuava crescendo, atingindo hábitos inesperados. Organizações de direitos humanos, escolas e até mesmo políticos passaram a debater soluções para combater o racismo estrutural no esporte. Letícia, agora vista como um símbolo de resistência, continuava a inspirar todos ao seu redor. Sua jornada mal começou, mas já deixava marcas profundas em uma sociedade que precisava urgentemente de transformações. A pressão para uma resposta mais contundente atingiu seu ápice quando um grupo de pais exigiu uma reunião aberta com a diretoria do clube. Durante o encontro, Hiroshi e Mariana apresentaram depoimentos de outros alunos e pais que também haviam testemunhado comportamentos inadequados de Sofia. As evidências eram esmagadoras, e a diretoria não teve escolha a não ser emitir um pedido público de desculpas e demitir Sofia imediatamente. A decisão, apesar de tardia, foi celebrada como uma vitória para todos que enfrentam discriminação. Sofia, agora sem emprego e isolada, enfrentava as consequências de suas ações. Seus amigos próximos começaram a questionar suas atitudes, e até mesmo familiares sugeriram que ela buscasse ajuda para confrontar seus preconceitos. Pressionada pela repercussão negativa, Sofia aceitou participar de programas de conscientização sobre diversidade e igualdade, iniciando um processo de transformação pessoal. Ainda que relutante, ela começou a perceber o impacto devastador de suas palavras e ações. Enquanto isso, Letícia florescia. Sua história chamava a atenção de treinadores renomados, e convites para competições começavam a surgir. Seus pais, no entanto, decidiram que ela continuaria treinando no clube, agora sob um ambiente mais acolhedor e respeitoso. Queriam que Letícia mostrasse que não era necessário fugir do preconceito, mas enfrentá-lo e vencê-lo. Com cada vitória na piscina, Letícia inspirava mais crianças a acreditarem em si mesmas. A história de Letícia também começou a ser estudada em escolas e universidades. Professores usavam o caso como exemplo de como o racismo estrutural pode se manifestar de forma sutil, mas devastadora. Movimentos estudantis organizaram eventos para debater o tema, convidando Hiroshi e Mariana como palestrantes. A família Tanaka, que inicialmente só queria proteger sua filha,
agora liderava um movimento nacional por mais inclusão e respeito no esporte. Letícia continuava a treinar com dedicação e alegria. Seus mergulhos, braçadas e sorrisos eram símbolos de resistência e superação. Em uma entrevista para um canal de televisão, ela foi questionada sobre o que sentia ao ser vista como uma inspiração para tantas pessoas. Com a sabedoria que parecia ir além de seus 7 anos, Letícia respondeu: "Eu só quero nadar e ser feliz. Se isso ajuda outras pessoas, então é ainda melhor." A transformação no clube era evidente. Novas políticas foram implementadas para garantir que todos os alunos fossem tratados com respeito e igualdade. Treinadores passaram por treinamentos obrigatórios sobre diversidade, e um comitê foi formado para lidar com quaisquer denúncias de discriminação. O caso de Letícia tornou-se um marco para a instituição, um lembrete constante de que mudanças são possíveis quando pessoas corajosas se levantam contra a injustiça. Nos meses seguintes, Letícia ganhou sua primeira competição regional. A vitória foi celebrada não apenas como um triunfo esportivo, mas como uma conquista de resiliência e determinação. Seus pais, emocionados, a abraçaram ao final da prova, certos de que aquele era apenas o início de uma trajetória brilhante. Para Letícia, no entanto, o maior prêmio era poder nadar livremente, sem o peso do preconceito. Sofia, em sua jornada de desconstrução, começou a participar de palestras e debates sobre racismo, compartilhando sua experiência como exemplo de transformação. Embora ainda enfrentasse críticas, ela se comprometia a usar sua história para educar outras pessoas. A mudança, embora tardia, mostrava que mesmo aqueles que erram podem aprender e contribuir para um futuro melhor. A história de Letícia não era apenas sobre superar o preconceito, mas sobre transformar dor em força, desafio em oportunidade. Sua jornada inspirava não apenas nadadores, mas todos aqueles que enfrentam obstáculos na vida. Na piscina ou fora dela, Letícia era um exemplo vivo de que coragem, determinação e amor podem mudar o mundo.